As manchetes que nos chegam do Oriente Médio, as tensões crescentes entre Irã e Israel, são mais do que notícias geopolíticas. Elas são ecos de uma revelação antiga, escrita há milhares de anos, por um profeta que viu o nosso tempo. Hoje, no Codex Perdido, vamos mergulhar nas visões de Ezequiel e desvendar como o que ele viu está se cumprindo diante dos nossos olhos, ligando diretamente o Irã, a antiga Pérsia, ao destino de Israel e ao nosso próprio presente. Prepare-se para decifrar um dos maiores segredos da fé. Imagine o profeta Ezequiel, exilado na Babilônia, tendo visões que transcendiam seu tempo, revelando segredos sobre impérios e alianças que se formariam no fim dos tempos. Ele não apenas viu nações, ele viu os detalhes de suas formações, e de forma surpreendente, como elas se conectariam no cenário final. E o que ele revelou sobre a Pérsia, o ancestral do Irã, é mais do que história, é uma peça-chave no quebra-cabeça profético do nosso presente. A verdade é que um império esquecido, a Pérsia, hoje conhecido como Irã, pode estar revelando os sinais mais urgentes dos tempos em que vivemos. É como se a própria terra do Irã carregasse um código, um roteiro divino, que só agora começamos a decifrar em meio aos acontecimentos atuais. Agora, prepare-se para a profecia mais impactante de Ezequiel para os nossos dias, os capítulos 38 e 39. Aqui, o profeta nos apresenta a figura enigmática de Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Para muitos estudiosos bíblicos e de história profética, a região de Magog aponta para terras que hoje incluem o Irã, a Turquia e partes da Rússia. Ezequiel revela uma vasta coalizão de nações que se levantará contra Israel nos últimos dias. O texto diz: "Assim o diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis em teus queixos, e te farei sair a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles bem armados, grande multidão com escudo e rodela, todos eles empunhando espadas, a Pérsia, a Cuxe e a Pute com eles, todos com escudo e capacete." Note a menção explícita da Pérsia, que é o Irã moderno. Cuxe é geralmente associada à Etiópia e Sudão, e Pute à Líbia. O que Ezequiel revelou sobre essa aliança final é algo que poucos percebem, envolvendo nações da antiguidade que agora estão se realinhando no cenário político atual. Ezequiel ainda detalha: "Nos últimos dias te trarei contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu for santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos." Ezequiel 38:16. Isso indica um ataque massivo e orquestrado contra Israel, que ocorrerá em um tempo específico, os últimos dias. O Irã, com sua influência crescente, seu programa nuclear e sua retórica de aniquilação de Israel, parece se encaixar de forma assustadora nesse cenário, formando laços e estratégias com outras nações da região. O impacto espiritual de ignorar as advertências de Ezequiel sobre os últimos dias é imenso, pois estamos cegos para o que está se desenrolando bem diante de nós. O que parecem apenas manobras políticas podem ser o cumprimento de antigas profecias sobre um ataque direto ao povo de Deus, a Israel. Mas Ezequiel não apenas profetiza a guerra, ele também revela o propósito divino por trás dela. A invasão de Gog, com a Pérsia ao seu lado, não será um evento sem sentido. Deus afirma: "Assim diz o Senhor Deus, naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, porventura não o saberás? E virás de teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, todos montados a cavalo, grande multidão e poderoso exército. E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias acontecerá, e te trarei contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu for santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos." Ezequiel 38, 14 a 16. Isso nos mostra que, mesmo em meio à turbulência e ao conflito, há um plano maior. Deus usará esse evento para manifestar sua glória e seu poder diante das nações do mundo.
É uma revelação que traz um novo olhar sobre a soberania divina, mesmo em meio ao caos. O que Ezequiel revelou sobre os conflitos nos últimos dias tem uma ressonância assustadora com a nossa geração e a percepção de conflitos envolvendo nações do Oriente Médio, especialmente entre Irã e Israel. A angústia coletiva que sentimos ao assistir às notícias sobre tensões e ameaças se alinha com as profecias sobre os dias de angústia e a guerra de Gog e Magog. O erro que a maioria comete é interpretar os sinais externos como mísseis e retóricas de guerra, sem olhar para a raiz espiritual desses eventos. Há uma batalha muito maior acontecendo por trás das cenas, uma batalha que Ezequiel vislumbrou séculos atrás e que agora se manifesta em nossos dias. O profeta nos alerta para um tempo de grande comoção, onde as nações se voltarão contra Israel, e o papel do Irã nesse cenário é cada vez mais evidente. Embora as 7 taças sejam escritas em Apocalipse, a justiça divina que elas representam é um tema recorrente em toda a profecia bíblica, incluindo Ezequiel. A simbologia das pragas apocalípticas e como elas podem se manifestar em eventos globais que tocam o Irã é um lembrete de que Deus está no controle da história. Ezequiel também fala sobre o julgamento das nações que se levantam contra Israel. Em Ezequiel 39, lemos sobre a destruição da horda de Gog e Magog pelas mãos do próprio Deus. E farei chover sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Ezequiel 38, 22. Isso demonstra que, por trás de toda a agitação geopolítica, há uma intervenção divina. Por que a justiça divina opera através de eventos históricos e o que isso significa para as nações de hoje, incluindo o Irã, é um alerta, um chamado à reflexão. Há uma verdade esquecida por trás do silêncio de Deus em meio às turbulências geopolíticas. Não é ausência, mas um convite a discernir, a entender seus caminhos em meio ao caos e como ele usará as nações para cumprir seus propósitos. Quando você olha para os eventos entre Irã e Israel hoje, o que realmente vê são os sinais de um cumprimento profético que ecoa em sua própria vida espiritual. As tensões, as ameaças, a incerteza, tudo isso não é apenas política internacional, é um convite ao despertar, à busca por um entendimento mais profundo. Nem tudo que parece um fim iminente é o apocalipse. Às vezes, os conflitos externos são um convite para o despertar e a transformação interior, um chamado para discernir os tempos e fortalecer sua fé diante do que está por vir. Lembre-se, cada história no Codex Perdido é única e cada revelação tem o poder de transformar sua perspectiva. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e, claro, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos nos segredos da fé. Comente abaixo qual a sua maior reflexão sobre as profecias de Ezequiel se cumprindo no cenário atual entre Irã e Israel.